Nós tivemos um domingo, uma manhã especial aqui, e eu creio que não será diferente agora. Nós estamos num ambiente de milagre, amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, milagre. Quantos aqui querem um milagre? Milagre é aquele acontecimento que não se explica pelas leis naturais. É aquilo que acontece na nossa vida que não tem explicação pela lei natural. É milagre, é sobrenatural, é espiritual, é do céu para nós. Igreja, crente vive milagre, amém? O nosso Deus é um Deus que faz milagre, você crê nisso? Crente, se não estiver acontecendo milagres no nosso meio, nós estamos com defeito. Porque nós somos um povo do céu, nós somos um povo espiritual, nós somos um povo que temos por herança os milagres do Senhor. Há milagre de Deus para nós. Mas milagre se vive pela fé. É pela fé. A fé é o instrumento que Deus nos deu, que Deus te deu para viver as coisas do céu na terra. É pela fé. Não tem como viver milagre se não for por fé. E quem deu a fé foi Deus quem nos deu a fé. A Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé a cada um de nós. Tem fé aí? Deus te deu fé. Agora, Deus te deu a fé, mas nutrir, alimentar, amadurecer essa fé, isso cabe a cada um de nós. Nós precisamos nutrir essa fé, amadurecer essa fé, para ter uma fé que vive milagres. Certa vez, quando os discípulos levaram a ele, um pai levou a ele um jovem endemoniado, e eles não conseguiram curar, expulsar o demônio daquele jovem. E depois esse pai vai até Jesus, e Jesus expulsa aquele demônio. E os discípulos depois em particular falam: Jesus, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus disse para eles assim: olha, por causa da sua pequena fé. Mas se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês farão coisas muito maiores. Ei, deixa eu te dizer, e eu quero já começar a pregar e liberar essa palavra para a sua vida. Talvez você não está vendo milagres acontecer na sua vida. Talvez você não tenha conseguido nem expulsar o mal que está agindo dentro da sua casa. Mas a partir do momento que você começar a usar a sua fé, colocar a sua fé em ação, você vai ver coisas maiores acontecer na sua vida. Mas você precisa usar. Não adianta receber fé de Deus e essa fé morrer na palma das suas mãos. Você ganhou um presente precioso do Senhor. A fé é um presente de Deus, mas usa. Coloque a sua fé em ação. Sabe como que a nossa fé cresce? Como que a nossa fé chega num ponto de uma fé que vive milagres? Quando a gente pratica e vive em fé. Sabe, eu sempre falo para vocês que eu aprendo muito com o meu jardim. Mas dessa vez não é a videira. Gente, eu tenho videira, mas eu também tenho 2 pés de limões. Aqueles pequenininhos, sabe? Acho que é um mini pé. E o primeiro ano, deixa eu compartilhar isso com vocês. O primeiro ano dele, ele era muito novinho ainda. Ele deu uma meia dúzia ali de limõezinhos. Bem mirradinhos, não deu muito. Tinha uns 4, 5 no pé. Só que eu tinha aprendido que você tem que colher o fruto. Você precisa colher aquele fruto para que então aquela árvore aprenda a produzir mais frutos ainda. E aí o pastor foi lá com a luvinha dele, que tem uma luvinha de colher lá, de couro, para não ficar dos espinhos, e pegou aqueles limõezinhos lá, feinho, mirradinho, mas nós colhemos aquele limão. Esse ano nós não estamos dando conta de colher tantos limões. Gente, é uns limão desse tamanho, parece laranja. Parece laranja. Ei, eu preciso te dizer isso. À medida que você usa a sua fé, à medida que você coloca a sua fé em ação, você vai colher muitos frutos dessa fé.
Você vai colher muitos milagres da sua vida. Talvez você, como eu aqui, é uma mãe. E mãe, você sabe como que é mãe? De mãe para mãe aqui essa noite. A gente vive pedindo milagre na vida de um filho. A gente vive orando, intercedendo pela vida de um filho. Eu não sei quais áreas da sua vida você precisa de um milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não tem explicação de forma natural, pelas leis naturais, mas é do céu para a tua vida. E eu creio que Deus tem uma vida de milagre para você. Ei, igreja, a gente vai vivendo muito no natural. A gente vai ficando muito natural. A gente vai ficando muito aqui, no que os nossos olhos enxergam. E vamos nos tornando pessoas comuns. Você não é comum. Você é um cidadão do céu. Você é um cidadão do céu. Tem bênçãos espirituais para a tua vida aqui hoje. Não viva de forma comum. Eu creio numa igreja que vai se mover de forma espiritual. Numa igreja que vai testemunhar milagres. Em nome de Jesus. Você tem que crer, mas a forma que você age é que mostra em quem você está crendo. Em nome de Jesus. Então, sobre isso que eu quero falar. E como é Dia das Mães, eu peguei um texto que eu amo muito, que fala de uma mulher que me ensina demais, e que é uma mãe que nos ensina demais. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, nós vamos aprender como viver uma fé que atrai milagres, como ter uma fé que vive milagres. Segundo Reis, capítulo 8, capítulo 4, do versículo 8 até o 37, eu quero convidar você a prestar atenção ou acompanhar essa história comigo, porque essa é uma história que ela fala por si. Diz assim: um dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que insistiu para que ele comesse em sua casa. Todas as vezes que ele passava por ali, ia até lá para comer. Ela disse a seu marido: tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. Certo dia ele chegou ali, hospedou-se naquele quarto e foi descansar. Então disse ao seu servo Geazi: chama a sunamita. Ele a chamou e ela foi até ele. Eliseu mandou Geazi dizer: tu tens feito muito por nós. O que poderíamos fazer por ti? Há algum motivo para se interceder por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu vivo bem no meio do meu povo. Então ele disse: que faremos então por ela? Geazi respondeu: ela não tem filho e seu marido é velho. Então ele disse: chama. E ele a chamou e ela foi até a porta. Eliseu disse: nesta época, no ano que vem, abraçarás um filho. Ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz um filho no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu tinha dito. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, minha cabeça. O pai disse ao servo: leva-o à sua mãe. Este o pegou e o levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e depois de fechar a porta se foi. Então chamou seu marido e disse: manda-me por favor um dos servos e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Ele disse: por que queres encontrá-lo hoje? Não é lua nova nem sábado. Mas ela disse: tudo correrá bem. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao seu servo: conduze-me e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela o viu de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: ali vem a sunamita. Corre ao encontro dela e pergunta-lhe: está tudo bem?
como está teu marido? Como está teu filho? E ela respondeu: vai bem. Quando ela chegou ao monte, diante do homem de Deus, agarrou-se em seus pés. Geazi veio tirá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque está angustiada, e o Senhor encobriu de mim e não me disse nada. Então ela disse: por acaso pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não te disse, não me enganes? Então ele disse a Geazi: arruma-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém, não cumprimentes, e se alguém te cumprimentar, não lhe respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e tu vives, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi à frente deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu. Então voltou ao encontro de Eliseu e informou: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou a casa, o menino estava deitado, morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele até que o corpo do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de um lado para o outro, voltou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chama essa sunamita. Ele a chamou. Quando ela veio, ele disse: toma o teu filho. Então ela entrou e prostrou-se aos seus pés, inclinando-se até o chão. Ela pegou seu filho e se foi. Uau! Que texto que tem tanto a nos ensinar. 3 posicionamentos de uma fé que vive milagre. Nós vamos aprender com essa mulher agora, amém? Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, a tua palavra é viva e poderosa. Ela por si só, ela tem poder, Senhor, para despertar em nós aquilo que é do Senhor. Pai, que o Senhor possa despertar a nossa fé aqui nessa noite, ó Deus. Venha ativar a fé do teu povo, Senhor, para que possamos viver aquilo que é do céu, aquilo que foi conquistado por Jesus Cristo, aquilo que é por herança dos teus filhos, ó Deus. Que haja um despertar do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. 3 posicionamentos de uma fé que vive milagres. Quantos querem viver milagres? Em nome de Jesus, então você precisa ter uma fé que age. Você precisa de uma fé que age. Sabe, nós falamos muito que temos fé. Nós falamos, enchemos a boca: eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé, eu sempre tive fé. A gente fala que tem fé, mas faz de tudo para não precisar usar a fé. Vivemos uma vida tão ali, sabe assim, com os passos contados, para não precisar entrar num ambiente em que vai ser necessário a fé. Essa mulher, ela me impressiona demais, porque era uma mulher que agia, era uma mulher que fazia. Aquela mulher, quando ela identificou aquele homem de Deus, aquele profeta, e sabe, nós já aprendemos sobre isso, que os profetas no Antigo Testamento, eles representavam o próprio Deus na terra. Então quando aquela mulher, ela fala: olha, eu vejo que esse é um santo homem de Deus, o que ele faz é de Deus, isso tem propósito de Deus, eu vou construir algo para ele. Ninguém tinha pedido nada para aquela mulher, ninguém tinha feito nenhum pedido a ela. Foi algo que ela fez por fé, por consciência, por saber que quem crê faz alguma coisa. Se você crê, você tem que estar fazendo alguma coisa, meu irmão, minha irmã. Não tem como. Deixa eu te dizer uma coisa: a salvação não é pelo que você faz. A salvação é por aquilo que Cristo fez por nós. Mas tem milagres que você só vai viver a hora que você fizer algo de fé. A sua salvação não tem nada a ver com o que você vai fazer para Deus ou deixar de fazer.
Mas tem milagres que serão destravados a partir do momento que você começar a agir em fé. Se você crê, você tem que estar fazendo alguma coisa. Se você já viu que é de Deus, se você já entendeu que algo é de Deus, que essa missão é de Deus, que esse propósito é de Deus, que Deus já falou para você, entra nesse lugar, entra nesse lugar. Se Deus já falou, sai daí, sai daí. Se Deus falou, investe nisso, investe nisso. Porque nós precisamos agir em fé, nós precisamos de uma fé que age. Tiago diz que assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Nós precisamos de uma fé que faz algo. Sabe, não é ficar de braços cruzados esperando, né? Que Deus coloque as coisas. Não, faça o que Deus mostrou para você. Isso é fé. Falar que você tem fé quando as coisas já aconteceram na sua vida, que beleza tem nisso? Haja em fé. Creia que Deus é contigo. Creia que Deus, se Deus falou, se você confirmou na palavra de Deus, isso aqui tem que ser o seu guia de vida. Isso aqui tem que ser a luz que ilumina os teus passos. Tem que ser o que conduz as suas decisões. Mas se é de Deus, faça. Ai, eu não sei se eu devo orar pela minha família. Pelo amor de Deus, ore. Ai, eu não sei se eu tenho que investir nisso. Orou, colocou diante de Deus, invista. Faça e confia que Deus vai cuidar e vai te honrar. Uma fé que age. A segunda atitude de uma fé para viver milagre. O segundo posicionamento, uma fé que sabe receber. E isso é forte demais. Nós precisamos de uma fé que sabe receber. E aqui, esse texto nos ensina muito, porque essa mulher precisou aprender a receber. Ela precisou aprender a receber algo bom de Deus. Ela era muito boa em fazer. Ela era muito proativa em fazer. Mas na hora que ela precisava receber algo de Deus, alguma coisa aconteceu ali. Ela disse para o profeta assim: não mintas para mim. Eu não sei se era um trauma, eu não sei se foi uma decepção. Talvez ela já tinha tentado muitos anos ter um filho e ela estava tão decepcionada, tão frustrada, que ela já não esperava mais nada de bom da parte de Deus. Nós precisamos viver todos os dias esperando algo de bom de Deus. Todos os dias Deus tem coisa boa. A Bíblia fala que todos os dias a misericórdia dele se renova sobre nós, o amor dele, a bondade dele, todos os dias. Ei, o que você está esperando de Deus mostra como está a sua fé. O que você está almejando, a sua segunda-feira está chegando, a sua semana está iniciando, a expectativa para a sua semana mostra como está a sua fé. Sabe, ela diz assim para o profeta: eu não preciso de nada, eu vivo bem no meio do meu povo. Ela não precisa, ela é uma mulher rica, uma mulher bem casada. Eu não preciso de nada, eu vivo bem no meio do meu povo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus já pode ter feito muito na sua vida, mas Ele ainda não fez tudo. Não, eu vou dizer de novo, porque isso tem que te ativar nessa noite. Você já pode ter vivido muita coisa de Deus, mas você ainda não viveu tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Tem muita coisa de Deus para você. Você precisa viver assim todos os dias. Você tem que ter uma expectativa no teu coração, uma ansiedade boa no teu coração de que hoje Deus vai fazer algo lindo na minha vida. Hoje eu vou receber um milagre de Deus. Hoje é algo sobrenatural. Essa semana vai ser melhor do que a semana passada, porque eu sirvo um Deus de coisas boas e um Deus bom. Deixa eu te dizer, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele já começa com essa paulada.
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, duas coisas: creia que Ele existe e que Ele é abençoador de quem o busca. Presta atenção, não basta crer que Deus existe. A fé que agrada a Deus é a fé que sabe e espera coisas boas do Pai Celestial. Nós temos que esperar coisas boas do nosso Senhor. Ele tem coisas boas para você. Quando você para de esperar coisas boas de Deus, você começa a aceitar qualquer coisa que o mundo te oferece. Quando crente, quando filho de Deus, para de esperar as coisas boas de Deus, ele começa a se contentar com o que a vida dá. E deixa eu te dizer, você é filho de Deus, você não tem que aceitar o que a vida te dá, você não tem que aceitar o que o mundo te oferece. Há algo maravilhoso do céu para a sua vida. É assim que você tem que viver. Você tem que todo dia esperar, sabe, meus irmãos? Nós todos os dias recebemos notícias ruins. Todos os dias, se a gente assiste jornal, a gente fica assim: meu Deus, o que vai ser do nosso amanhã? Todo dia a gente lida com situações difíceis, e essas coisas vão pesando, vão deixando a nossa fé uma fé negativa. Vão deixando vai abalando a nossa fé, vai nos deixando incrédulos para aquilo que pode vir do futuro. Então nós precisamos lembrar de que o nosso Pai é um Pai bom. Ele fala assim: olha, eu sou um Pai bom, eu sei dar coisas boas aos meus filhos. Você precisa viver todos os dias esperando algo bom de Deus. Isso é uma fé que atrai, que faz milagres. Eu lembro quando eu estava grávida da Ana Clara. Sabe, os 3 primeiros exames mostraram uma tragédia. Mostraram um feto que não estava desenvolvendo. O primeiro exame não aparecia o feto. O doutor deu só 2 opções. Ele disse assim: olha, ou está fora do útero, ou está com má formação. Ele não me deu outra opção. Ele não criou outra possibilidade. Não havia para a medicina outra possibilidade. Eu com todos os exames na mão. O hormônio beta tinha caído, e ele multiplica cada 48 horas. Ele tinha caído, ele não estava multiplicando, ele não estava desenvolvendo. E nós passamos, depois de 48 horas eu tinha que ir fazer ultrassom de novo. E nós passamos aqueles 2 dias. Na verdade deu 3, porque pegou o fim de semana, pegou sexta, sábado e domingo. E nós passamos aquele fim de semana orando, sabe? E mesmo diante de um diagnóstico totalmente contrário, eu não deixei de crer que, se Deus quisesse, Ele podia fazer o sobrenatural na minha vida. Sabe, eu lembro de uma oração tão simples que eu fiz. Tão simples, numa ingenuidade de fé tão simples. Eu falei: Senhor, a tua mão é poderosa e o Senhor toca onde ninguém pode tocar. Senhor, eu não sei se está fora do útero, mas o Senhor pode pegar essa criança e colocar dentro do útero agora. Senhor, eu não sei se está faltando hormônio, mas o Senhor pode dar uma carga de hormônio dentro do meu corpo agora. E eu orei assim. Sabe, meus irmãos, em todo tempo eu esperei algo bom de Deus. E eu fui fazer aquele exame, e eu confesso para você que eu estava numa luta interna de fé. Eu estava numa briga de fé. E eu fui fazer aquele exame, eu falei pro meu marido assim: não entra não, deixa eu ir sozinha, porque eu estava numa luta de fé. E eu fui. E quando eu cheguei, e o médico colocou o aparelho, e ele sabia de todo o histórico. Gente, diante de Deus, 3 dias de diferença, eu tenho os exames na minha casa. A hora que ele colocou, ele falou assim: nossa, que perfeito, um feto, um bebê de 10 semanas, 2 meses e meio, com os cotoquinhos tudo mexendo, dentro do útero, saudável, perfeito, porque isso é milagre. Mas em todo o tempo eu esperei algo bom de Deus. Sabe, eu não sei qual notícia você tem visto, que você está recebendo, qual
os diagnósticos que você recebeu, qual a probabilidade do mercado financeiro. Eu não sei o que é que você está vendo e que você já não espera mais algo de bom da parte de Deus. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite: Deus tem algo bom para os seus filhos. Deus tem milagre para o seu povo. Deus tem milagre para a tua vida, para a tua casa. Você precisa crer nisso. Você precisa saber receber as coisas boas de Deus. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Você vai começar a sua semana assim: Senhor, eu espero algo bom do Senhor. E por último, que essa mulher nos ensina, o terceiro posicionamento é uma fé que permanece. Você pode dizer isso? Uma fé que permanece. Ei, que forte isso. Aquela mulher, no tempo determinado pelo profeta, ela recebeu o milagre dela. O filho dela era um milagre. Ela recebeu o milagre. Ela viveu aquele milagre. A Bíblia diz que o menino já tinha crescido, estava no campo com o pai, mas morreu. Aquele milagre morreu. Sabe por quê? Porque não é porque é de Deus que não vai passar por dificuldade. Deixa eu te dizer isso. Não é porque foi Deus quem fez na sua vida que isso não vai passar por dificuldade. Não é porque Deus abençoou que não vai vir uma prova, que não vai vir uma luta. Não, coisas boas e coisas ruins acontecem com gente boa e com gente ruim. Nós precisamos permanecer em fé. Você não pode se abalar com o primeiro vento que bate sobre a tua vida, com a primeira dificuldade que vem sobre você. Mas você quer saber? Eu não sei se é de Deus para mim mesmo, não. Que fé é essa? Permaneça em fé. Tenha uma fé que permaneça. Eu não sei se foi Deus que me deu isso, não. Eu não sei se esse casamento é de Deus para mim, não. Não sei se esse negócio, olha a luta que eu estou passando. Se fosse de Deus eu não estaria passando por isso. Quem disse? Quem disse que porque é de Deus não passa por luta? Mesmo sendo de Deus, nós vamos passar por luta. Nós vamos ter que permanecer em fé. Mas nós temos a garantia de que no final Deus fará o melhor por nós. Permaneça em fé. Permaneça firme. Não se abale. Não deixe a sua fé se abalar pelos ventos, pela circunstância. Se você recebeu algo de Deus, se Deus já fez um milagre na sua vida e agora você está vendo isso morrer na sua vida, é agora que você tem que se levantar. É agora, muda na jumenta e vai buscar. Vai buscar, porque o mesmo Deus que fez na sua vida uma vez pode fazer quantas vezes for necessário. O mesmo Deus que já fez. Ei, Deus já fez na sua vida uma vez, Ele vai fazer de novo. Em nome de Jesus. Eu amo o fato de que Deus faz coisas novas todos os dias. Você crê nisso? Deus faz coisas novas todos os dias, mas deixa eu te dizer, Ele também faz nova todas as coisas. Ele te dá coisas novas, mas Ele renova o que você tem. Ele renova o que Ele já fez na sua vida. Ele renova as bênçãos dEle sobre você. Quantas vezes for necessário, Deus tem renovo para você. Você pode ficar em pé do seu lugar.